Olá, condutores! O meu papo hoje é com você. Com você que é humilhado pelos outros porque tem medo de dirigir. É para você que vive sendo o alvo de piadinha dos outros, sabe? Aquelas piadinhas sem graça. Muitas vezes, uma humilhação que vem da própria família. Às vezes, uma humilhação que vem daquela pessoa de quem você espera o principal apoio, o acolhimento, que compreenda as suas dificuldades. E aí você fica ouvindo o quê? Coisinhas do tipo: você nunca vai dirigir, você não nasceu para dirigir. Quando você começar a dirigir, tem que colocar poste de borracha pela cidade toda. Você não tem capacidade para dirigir, porque não pega esse dinheiro e não gasta em outra coisa, vai ficar aí dando dinheiro de graça para a autoescola. Quanto tempo vai passar lá porque não vai superar? Olha, gente, tudo é questão de como a gente recebe essas coisas e como a gente processa isso. O tanto de importância que a gente dá para esse tipo de comentário, para esse tipo de piada, esse tipo de brincadeira maldosa que as pessoas fazem. E às vezes nem é de uma forma para ser na maldade mesmo, eles querem fazer uma piada, uma brincadeira, só que isso, para quem recebe, é muito doído, machuca muito, e as pessoas parecem que não têm essa sensibilidade, acabam nos machucando, pessoas que deveriam nos acolher. Tudo vai depender de como você vai lidar com essas cobranças e com essas críticas. Eu sei que é difícil, eu também já fui cobrada por isso. Vocês que acompanham meus vídeos aqui sabem muito bem a minha história. Eu aprendi a dirigir só aos 42 anos de idade, eu tenho 50 hoje. Foi um processo de superação magnífico na minha vida, porque a partir do momento que eu superei o medo de dirigir, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu me tornei uma pedestre melhor, uma motorista melhor, um ser humano melhor. E por isso eu faço esse trabalho hoje, para tentar ajudar outras pessoas que, como eu, passaram pelo medo de dirigir. Para ajudar outras pessoas que, como eu, também foram humilhadas. Eu já chorei muito por causa de cobrança, por causa de piadinha boba, por causa de falta de acolhimento de pessoas da própria família que eu esperava que fossem me acolher, era justamente quem tacava mais pedra. As pessoas no começo diziam que tinham dor de cabeça quando andavam de carro comigo, que andavam com a sensação de que tudo de pior que existisse no mundo ia acontecer, justamente porque era eu que estava no volante. Só que esse processo de superação, ele muda a gente. Quando a gente supera o medo de dirigir, não é só o medo de dirigir que a gente supera outras dificuldades na vida, a partir das dificuldades que a gente supera no volante. E isso é determinante. Foi a partir do momento que eu superei o meu medo de dirigir, que eu cursei uma universidade, que eu me graduei no curso de segurança no trânsito, que eu fiz planejamento e gestão de trânsito em nível de especialização. Foi a partir desse momento que eu comecei a estudar os métodos de ensino e de aprendizagem da direção veicular, que eu fiz intercâmbio com profissionais, instrutores e autoescolas na Itália, na Suíça, em Portugal, para tentar compreender por que nesses países de uma plataforma cultural voltada para a segurança do trânsito e para a formação significativa de condutores, não tinha tanta reprovação nos testes de direção e porque os condutores recém-habilitados se envolviam bem menos ou praticamente não se envolviam em acidentes. Foi aí que eu comecei a estudar o modo como se ensina a dirigir no país e o modo como se ensina a dirigir nos países de plataforma cultural voltada para a segurança viária. E aí é onde brotou o meu trabalho. Eu escrevi 3 livros, hoje eu sou palestrante nacional, eu sou colunista de trânsito, muito conhecida e respeitada no país. E isso tudo eu devo ao meu medo de dirigir.
vocês tiverem alguma dúvida, joguem no Google Márcia Pontes, educadora de trânsito, ou Márcia Pontes, medo de dirigir. Vocês vão acompanhar muita notícia antiga lá desde 2008 e acompanhar um pouquinho de coisas que eu não consigo mencionar aqui dessa minha trajetória. Mas, voltando lá, para quem é humilhado pelos outros, porque tem medo de dirigir, porque tem dificuldades para aprender, eu vou relatar aqui uma passagem de uma professora de psicologia do trânsito que estava dando aula na Universidade Católica do Paraná, quando entrou um aluno na sala que não tinha estudado, era meio playboyzão, filho de um político lá da cidade, do estado do Paraná e tal, e entrou na sala querendo dar carteiraço, numa de humilhar a professora, sabe, e não queria fazer a prova. Chegou para a professora, meio que deu uma rasteira e perguntou: a senhora sabe quem é meu pai? Ela olhou para ele, falou: não. Você sabe quem é o meu? Não, né? Então empatou. Ou você pega suas coisas e sai da sala, ou senta lá e faz a prova, escolhe. Essa foi uma das maneiras de se lidar com uma situação de cobrança e de injustiça. Tem uma outra história também de uma funcionária da Gol. Isso foi uma história verídica, no aeroporto de Guarulhos. O voo estava atrasado, veio um bobalhão querendo humilhar, falar besteira para as pessoas. Chegou para essa funcionária, disse que queria ir naquele voo, aquele voo tinha que sair, porque ele era um cara muito importante, um empresário, um político importante, e ele determinou que aquele avião saísse no horário. Aí ela disse: olha, o senhor vai ter que ir para a fila, aguardar pacientemente a sua vez, porque são quase 200 pessoas dentro desse voo, todas estão impacientes tanto quanto o senhor. Aí ele olhou para ela, falou: voltar para a fila? Você sabe quem eu sou? Ela pediu licença, pegou o microfone, alto para todo o aeroporto ouvir, e dizendo que naquele momento ela tinha um senhor que estava perdido, que não sabia o seu nome, e que se alguém o conhecesse ou pudesse ajudá-lo a encontrar sua identidade, era só se dirigir até o balcão da Gol. Morto da raiva, esse cara chegou e falou para ela: eu vou te ferrar, mas foi outra palavra que ele usou. Ela disse: até para isso o senhor vai ter que ter um pouco de paciência, voltar para o seu lugar, porque são quase 200 passageiros querendo fazer a mesma coisa. Entendem, a partir dessas duas histórias, como eu vou lidar com uma situação de humilhação? Muitas pessoas ficam tristes, se recolhem, choram, vão para o quarto chorar. Outras pessoas desistem de vez, passam a desacreditar em si mesmas, em si próprias, a partir do descrédito do outro. O outro é que desacredita em você. O outro é que acha que você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não vão conseguir, não querem conseguir, não se esforçam para conseguir, não se acham capazes de conseguir e saem por aí se achando no direito de botar o dedo no nariz dos outros e dizer: você não é bom. E você é bom. Você só precisa acreditar que você vai conseguir fazer as coisas, esforçar, encontrar uma forma, uma maneira de conseguir fazer as coisas e uma maneira de tentar lidar com esse tipo de situação. Não leve tão a sério, ignore, não dê bola. No tempo que eu estava aprendendo a dirigir também, tinha vizinho pendurado na janela, olhando os meus treinos de ir para frente, para trás, de treinar, e achava que aquilo ali era uma bobeira, que aquilo ali era uma coisa de quem não ia dirigir nunca. Teve uma vizinha que disse: ah, tadinha, deixa ela lá, nunca vai dirigir mesmo, deixa ela achar que ela dirige indo para frente e para trás. E hoje em dia, eu dou carona para essa vizinha. Foi uma das pessoas que me pediu carona, que chegou a pedir desculpas depois por ter
pensado assim, inclusive foi ela que disse que pensava dessa forma. Quando eu fui analisar a questão mais a fundo, o que tinha acontecido? Essa mulher, a minha vizinha, ela é habilitada. O marido era um daqueles maridos que cobrava muito, que queria que ela dirigisse como ele, e ela, na verdade, dirigia com muito mais calma e mais cautela, porque quem tem medo de dirigir é, por natureza, cauteloso, arrisca menos no trânsito, não assume riscos maiores, riscos enormes que ele não pode dar conta. Se vocês forem olhar, quem se envolve mais em acidente de trânsito é quem tem mais tempo de carteira, tempo de CNH, de habilitação, não é quem acabou de sair da autoescola. Quem acabou de sair da autoescola se envolve sim em acidentes menores, de ralar, bater, subir uma calçada, o que não quer dizer que não é perigoso, bater na parede, bater em carro parado. Alguns, claro, evidentemente, são acidentes graves também, mas os acidentes que deixam mortos e sequelados, que envolvem ultrapassagem perigosa, alta velocidade, tudo isso é obra de quem está há muito tempo habilitado e acha que dirige melhor do que todo mundo, ou que não vai acontecer nada com ele porque ele é habilitado há muito tempo. E essa vizinha estava uma vez ao volante, o marido do lado, ela viu que o carro estava saindo de um lugar que ela ia bater se ela continuasse. E ela falou para ele, mas se eu continuar eu vou bater. Continua, vai que a preferência é tua, se bater o problema é dele. Estava completamente errado. Ela estava certa. Ela, que ele dizia que nunca ia dirigir, estava completamente, absolutamente certa. E bateu, porque fez o que ele queria. Acabou batendo. E não foi o outro que se ferrou, como o marido tinha dito, porque essa pessoa não tinha seguro, cada um teve que pagar o seu estrago. O cara ainda quis que essa minha vizinha pagasse o estrago que fez no carro dele ali, porque tinha pouco tempo de carteira e tudo. E até hoje essa vizinha não dirige. Ela se contenta em admirar todas as mulheres da minha rua passando, dirigindo, levando seus filhos na escola. Ela depende de marido para tudo até hoje. E é uma pessoa que tem muita vontade de dirigir, mas não toma essa iniciativa. E quantas pessoas tem por aí, né? Fizeram um comentário num dos meus vídeos aqui de que eu tinha orientado, como eu oriento a todos vocês, treinem muito, se apropriem dos fundamentos para dirigir. E essa mulher começou a treinar. E o marido achou aquilo ridículo, achou aquilo ali um absurdo. Ela ficava com aquele carro para frente e para trás e não saía do lugar. Vamos, mulher, tu tem que dirigir, tem que botar esse carro na rua, tem que começar a acelerar esse negócio. E o marido, não, vamos, para de ouvir essas porcarias de canal de YouTube aí, para de ouvir, isso aí é coisa de gente que quer ganhar dinheiro com medo de dirigir, fica botando essas coisas para trazer vocês que são tudo bobinho e cai na arapuca, tá? Ela foi pro trânsito com ele. Numa das vias de São Paulo menos movimentadas. Só que não treinou aquilo que eu pedi para ela treinar. Sabe o que eu pedi para ela treinar? Cada pedal separadamente, depois combinado, para encontrar a sincronia na funcionalidade dos pedais para poder dirigir. E uma das minhas recomendações foi: dirija no freio. Dirija no freio. Tá ela com o marido resolveu ensinar. Chegou uma hora que ele ficou nervoso e disse para ela: freia! Quando disse freia, ela meteu o pé com tudo que aconteceu, o carro de trás bateu. E ela foi considerada culpada pelo acidente. Imagina o que essa mulher teve de ouvir e o que ela está ouvindo até hoje do marido. Tem, inclusive, mães que sofrem com filhos mais novos que dirigem, que chegam a chamar a própria mãe de burra. Tu é uma burra, tu é uma otária, tu é uma inútil que nunca vai dirigir. Eu não consigo imaginar essa inversão de papéis, e nem é uma inversão, porque
pai nenhum trata o filho assim. Imagina um filho mais novo tratando uma mãe dessa forma, porque ela tem dificuldades para dirigir. Poderia ser diferente, poderia ter a boa vontade de ensinar ou de tentar ajudar ou no mínimo apoiar e não ficar humilhando a filha a mãe desse jeito, né? Tem filhos que gritam com as mães. Teve o filho de uma aluna minha, que ela ficou traumatizada depois que ela bateu no portão. O portão já era um portão estreito. Ela ficou traumatizada depois que foi passar ali e acabou batendo, porque não tinha feito os treinos, não tinha se apropriado dos fundamentos para fazer a manobra. E logo após ter batido o carro, o filho, que é o motorista da casa, praticamente obrigou essa condutora a dirigir até a oficina. Como se fosse uma mãe castigando um filho, só que inverteu o papel. Tu não bateu o carro, agora tu vai pegar esse carro, tu vai dirigir ele até a oficina para consertar. E tu vai buscar de volta quando estiver pronto, porque eu não vou te ajudar. Tem muita crueldade em torno do medo de dirigir. Muita crueldade. Porque dirigir, gente, realmente se torna algo muito fácil, automatiza. Os períodos de dificuldade são só no começo, quando você precisa treinar muito pedal e dirigir bastante, para que o seu cérebro, trabalhando por padrões de repetição, se automatize os movimentos. É isso que acontece com quem dirige todo dia, acaba dominando, aperfeiçoando, se torna tão fácil que a gente depois fica rindo das dificuldades que teve. Eu até hoje, eu faço questão de ir a ladeiras, subidas, morros, que antes eu desviava pela cidade inteira só para não ter que passar ali. E hoje eu passo rindo, passo brincando e sempre dizendo, né? Caramba, quem diria, né? Eu desviava disso aqui, dava uma volta na cidade toda só para evitar esse lugar que ia me levar muito mais rápido, porque eu tinha medo de dirigir. Só que a diferença, gente, é que eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu não tinha condições de pagar psicólogo, como tem por aí. Eu não tinha condições de pagar aula para habilitados, eu não tinha condições de nada, não tinha uma moeda furada no bolso. Era eu e meu carro. E eu olhava para ele o tempo inteiro e cada dia que passava eu tinha a certeza de que se eu não fizesse alguma coisa por mim, para eu tentar aprender a dirigir, esse carro ia apodrecer, ia acabar a bateria, ia começar a enferrujar, ia, sei lá, ia dar um monte de coisa e o carro não ia sair do lugar. Foi, então, a partir desse processo de superação, de ter despertado dentro de mim, acordado dentro de mim para a necessidade de aprender a dirigir e acordado também para a maneira como eu ia lidar com essas cobranças estúpidas, absurdas e cruéis que as pessoas faziam em cima de mim porque eu não dirigia. De chegar ao ponto de, como muitas pessoas têm por aí, o marido sabe que a esposa não dirige, quando ela vem pedir para ele para levar em algum lugar, ele diz, a chave do carro tá aqui. A chave do carro tá aqui, ó. Pega, vai, dirige. Porque sabe que a mulher não vai dirigir, é uma forma que ele encontra de atingir a esposa. Ou então, aqueles noivos, maridos, namorados, que chegam para a esposa, além de oferecer a chave do carro, de colocar tudo na mão, diz que vai apoiar e não apoia, retira o apoio. Diz que vai ensinar a dirigir e, na verdade, não ensina. Ou ficam um tempo inteiro, passam um tempo inteiro tentando desestimular essa pessoa. Querendo fazer com que essa pessoa desista. Dizendo que é muito perigoso dirigir. Principalmente, tem muitos homens que dirigem carros das suas esposas. Foram as mulheres que batalharam para comprar esse carro, do jeito que elas queriam, da cor que elas queriam, da marca, do ano, modelo que elas queriam. Se acabaram para pagar esse carro nas prestações ou estão pagando ainda, o marido é que está dirigindo e de uma forma velada,
né? Não dizer para a esposa, eu não quero que você dirija. Sabe o que eles fazem? Ficam dizendo que dirigir é perigoso. Colocam lá o volume da TV no mais alto quando aparece um acidente de trânsito. Tá vendo? Ó, eu te amo muito. Eu não quero que tu vá sofrer acidente. Deixa que eu dirijo. Porque ele não quer perder o carro, ele não quer perder o volante, ele sabe o quanto dirigir é bom, ele sabe o quanto de dirigir é útil na nossa vida, é prazeroso. É lógico que se a mulher aprender a dirigir, ainda mais que o carro é dela e está no nome dela, ele vai perder a vezinha ali, né? Porque a mulher vai querer dirigir cada vez mais. O mais importante, pessoal, se vocês estão sendo humilhados por outras pessoas porque têm medo de dirigir, não se afundem na lama. Vocês estão num poço de areia movediça. Quanto mais vocês se debatem, mais vocês vão afundar. Tem técnica para sair da areia movediça, assim como tem técnica para sair do medo de dirigir. Muita gente acha impossível sair de areia movediça, assim como outros acham impossível sair do medo de dirigir. Mas é possível sim, desde que vocês se acolham emocionalmente, desde que vocês façam os treinos que se antecipem, que façam os exercícios específicos. Olha, pessoal, tá vendo isso aqui, ó? Que é minha carteira de habilitação. Eu nunca imaginei que fosse capaz de ter esse documento aqui, que é o meu documento mais importante. Quando alguém me pede identificação, é o primeiro, cheia de orgulho, que eu mostro esse documento aqui. Meu maior orgulho, nunca ter provocado um acidente, nunca ter me envolvido com multa. E quando o telefone toca, é essa chave aqui, ó, que eu pego, ó, é a chave do meu carro. Essa liberdade de tocar o telefone, pegar a chave do carro, pegar seu documento mais importante, você poder sair sem hora para voltar, sem pensar que outros caminhos vai fazer, porque todos os caminhos te esperam, da superação na vida e no volante. Graças a Deus eu não desisti, porque vontade de desistir passou um monte, assim como vocês que de repente nesse momento estão até se emocionando com essas palavras em função da história de vida de vocês, que estão se sentindo massacrados, pressionados, né, pela humilhação dos outros. Ignora isso. Falou besteira, ó, entra aqui, sai aqui, ó. Não dá a menor bola. Vem aí, assiste os vídeos das palestras motivacionais, do coaching motivacional, outros vídeos motivacionais. Procure coisas boas, sentimentos bons e fortaleça dentro de você essa certeza e esse sentimento de que você vai superar sim. E assim como eu, ó, você vai ter aqui, ó, na garra e na raça. Não vai ser comprado, não vai ser na propina, não vai ser porque alguém te deu de presente ou por qualquer motivo, vai ser na garra e na raça. Porque assim como eu sou capaz e eu consegui e eu cheguei lá, vocês também vão. E vocês, eu quero que vocês fiquem sabendo, que vocês são o meu maior orgulho. Todo esse trabalho aqui é feito para você que está aí do outro lado, que acredita, que confia no meu trabalho, que acredita e que confia ou vai começar a acreditar e confiar em você mesmo, na sua capacidade de superação. Saia da zona de conforto, saia da zona do lodo, saia da areia movediça. Eu vou te ajudar. Eu vou ajudar você de uma maneira como nunca ninguém me ajudou. Quem me dera que na época em que eu tinha as minhas dificuldades, essas que você está tendo agora, quem me dera tivesse alguém para me ajudar.